princípios éticos e morais. A falta disso hoje está causando muitos males no mundo, insegurança, fazendo com que as pessoas não consigam viver tranquilas ou dormir sossegadas, digamos assim. Está fazendo com que as pessoas não consigam viver uma vida tranquila e mansa, com toda a piedade e respeito. Porque a ausência desses valores na vida de uma criança, vai crescendo sem eles, é algo terrível demais, que vai pouco a pouco crescendo cada vez mais. Então, isso produz um mau resultado no mundo. E o efeito disso nós sentimos hoje em todos os países do mundo, onde muitas pessoas estão desviadas desses valores. E assim elas praticam várias coisas erradas, que não tem nada a ver com os valores éticos e morais que elas deviam ter aprendido desde a infância. Mas, infelizmente, hoje, isso está ausente em muitas pessoas. E a realidade nos mostra isso claramente. Por isso, é preciso encorajar, incentivar e estimular que os valores éticos e morais voltem a ser ensinados para os filhos, para que eles cresçam com isso, incutido na mente deles, para que esses valores éticos e morais possam ser como algo que vai reger a vida deles dali para diante, até a velhice. Então, isso é importante demais, é algo sério, tem que ser feito. Se quisermos mesmo viver uma vida que possa nos trazer todos os bons benefícios disso, na prática, para você e para mim, sempre. Então, é necessário que isso aconteça, porque os maus resultados que estamos vendo hoje sendo praticados aí pelo mundo é a ausência desses valores éticos e morais que as crianças não aprenderam. E isso causa mal para você e para mim, causa insegurança, causa medo. Então, a humanidade hoje vive sofrendo as más consequências disso por causa de um erro que foi deixado solto acontecer. Então agora é hora de dos seres humanos prudentes, sábios, inteligentes, caírem na real, caírem em si e começarem a voltar a praticar os valores éticos e morais que podem produzir no mundo um bom resultado. Então, isso tem que ser feito mesmo, com responsabilidade e eficiência por cada pessoa. Isso que tem que ser feito. E tem que ser feito sempre, de geração em geração. Então, agora, eu listei aqui 5 valores éticos e morais que se devem, sim, serem ensinados para as pessoas. E o primeiro é: não seja cúmplice das práticas erradas que existem, e sim reprove todas elas. Então, isso tem que ser ensinado para as crianças desde cedo. Deveria ter sido ensinado para você e para mim. E para as crianças desde cedo. Para que elas aprendessem isso, esse princípio moral, que deve ser o fundamento delas ao longo da vida. Para que elas nunca possam se desviar disso em tempo algum. E sim, praticar essas coisas. Não serem cúmplices de obras erradas. E sim, elas têm que fugir delas. Elas não podem praticar coisas erradas em tempo algum. Por quê? Isso só vai acontecer quando os pais entenderem que devem ensinar isso para os seus filhos. Para que os seus filhos vejam que os próprios pais que ensinam isso para elas tenham esse mesmo procedimento exemplar. Assim, ela vê que o exemplo vem dos próprios pais. E assim,
elas vão agir dessa forma. É isso que tem que acontecer. Agora o segundo aqui, ó. Detestai o mal, apegando-se ao bem. É isso que tem que ser ensinado para as crianças. Detestar o mal, porque o mal está aí, do jeito que está, porque alguém no passado, nos anos anteriores, não foi ensinado sobre isso. Deixaram elas soltas, sem ter esse ensinamento. Então, aos poucos, ela foi se apegando a algumas coisas que eram más. E elas, ao se apegarem a isso, praticaram isso, produziram isso no mundo. E não se apegaram ao bem em tempo algum. O mal tomou conta delas e elas não se desviaram mais desse mal. De forma que elas não conseguiram se apegar ao bem em tempo algum. Porque a mente delas foi condicionada a não detestar o mal. Então, isso é horrível demais. É algo que não pode acontecer. Então, o valor ético e moral que a pessoa tem que ter é se apegar ao bem sempre. Agora, o terceiro aqui, ó. Ter um procedimento sério, irrepreensível e exemplar. Então, isso é algo que deve ser ensinado para as crianças desde cedo. Os pais têm que fazer isso, têm que ter essa responsabilidade de ensinar aos seus filhos a fazerem isso, a terem um procedimento sério, irrepreensível e exemplar, de forma que, à medida que elas forem crescendo, elas nunca vão ter uma prática de ação dolosa contra ninguém. Pelo contrário, elas vão ter ações boas, perfeitas, agradáveis. Isso sim tem que ser algo que possa ser construído no caráter dessas pessoas, dessas crianças, para que elas possam crescer assim, com esses princípios morais, que elas vão praticar dia após dia, de forma que em nenhum tempo ninguém vai poder ter nenhuma indignidade que dizer a respeito delas, porque elas não vão ver elas praticando coisas erradas em tempo algum, e sim coisas certas, úteis, importantes, que deve forjar o caráter delas, sim, dia após dia. Então isso é bom demais. Agora o quarto aqui, ó. Todos os seus atos sejam feitos em amor. Então, todos os atos das pessoas têm que ser feitos em amor. Quando esse princípio moral for exercido com responsabilidade e eficiência, o futuro dessa pessoa vai ser bom, vai ser respeitável. E as consequências disso vão começar a surgir no mundo, vão começar a ter efeito no mundo. Porque quando a pessoa tem esse princípio moral como fundamento de que todos os atos dela têm que ser feitos em amor, é isso que ela vai fazer. Ela vai exercer esse amor, sem hipocrisia alguma. Então, isso é importante demais. E é claro que isso deve ser feito, deve ser ensinado pelos próprios pais. Porque aqueles que ensinam a criança no caminho que elas devem andar, com valores éticos e morais, quando essa criança for velha, ela não vai se desviar desses valores em tempo algum. Então isso tem que acontecer desde a infância. Esse é o bom resultado, para que tenhamos um mundo melhor do que temos hoje. Então, isso tem que começar a acontecer. Eu espero que isso aconteça, porque essa é uma mensagem que pode fazer com que o mundo que o mundo possa mudar, e mudar para melhor, mudar para práticas aprovadas. E isso é algo que o próprio Deus aprova. Ele quer ver essa atitude partindo de você e de mim hoje. Então, é hora disso acontecer. É hora de experimentarmos todos os bons resultados dos valores éticos e morais sendo praticados dia após dia. Vai ser o melhor para a humanidade de forma geral.
Então eu espero que todos agora possam abrir os olhos para isso e colocar isso em prática. Eu espero que isso aconteça em nome do Senhor Jesus. Amém.